Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje a gente, estamos em véspera de 1º de maio, hoje é dia da empregada, hoje é dia nacional da empregada doméstica e abril é o mês de luta do MST. Então a gente fez um combo aí de lideranças importantes para conversar, né, sobre datas muito importantes da classe trabalhadora e que muitas vezes é completamente desvirtuado dentro dessa mídia corporativa neoliberal, a serviço do agronegócio, a serviço dos bancos, das corporações. Então, a gente hoje vai trazer gente para falar de um lugar de fala da classe trabalhadora. Cadê o João Paulo? Bota o João Paulo aqui na tela. Vamos começar pelo João. João, abre a sua câmera, querido. Bom, enquanto o João vai resolvendo aí o problema da câmera, eu queria que o Guilherme colocasse na tela aqueles dados do MST para a gente conversar com a galerinha que já está aqui, a Veranice, o Vitor, a Lima Pereira, a Jussiel, o Ivanildo e companhia. Gui, bota isso. Bora lá. Eu vou esclarecer muito brevemente, mas o João vai falar sobre isso. Ei, João, abriu a câmera. Tudo bem, meu querido? Que saudade de você. Tudo bem, Fro. Tá na correria, né? Tá na correria, Tá porque ruim, é um tá bom, ataque sempre atrás do correndo. outro. Alegria Bom, estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. eu aqui estou feliz, porque a gente vem tentando te trazer para cá várias vezes, né? E a gente nunca dá tempo, É nunca verdade, é conseguimos verdade. bater a Mas hoje deu agenda. certo, Tadeu, estamos aqui juntos, viu? Tadeu, Tadeu, tá ouvindo a gente? Bom, Gui, fala com o Tadeu aí, que eu acho que ele não está ouvindo a gente, não. O microfone está fechado. Boa noite, Tadeu. Boa Bora noite, lá. Tadeu. João, eu fiz uma brevíssima apresentação. Sai, Tadeu, e entra novamente. Para a gente falar um pouquinho desse mês de luta, né? E coloquei entre aspas aí o Abril Vermelho, porque não foram vocês que deram esse nome, né? Foi a mídia que deu esse nome. Sempre foi a Jornada Campesina, a Jornada de Abril. E neste ano, a jornada denuncia a fome e a escravidão, reafirma a luta pela terra, a democracia, a defesa do meio ambiente, da alimentação saudável, enfim, de tudo que o MST faz desde quando ele foi fundado. O MST irmão quase gêmeo da CUT, né? O MST vai fazer 40 anos daqui a pouquinho, a CUT está fazendo 40 esse ano que vem o MST faz 40. Bom, vai tocando rapidinho, Gui, porque eu quero ouvir o João. Então, eu já disse, né, que o termo foi criado pela mídia, mas o MST ressignificou isso. E por que é abril? Abril, eu acho que é importante a gente falar isso, que a gente não lê isso na imprensa, né? Abril é o 17 de abril de 96 é o massacre de Eldorado dos Carajás, né? A polícia do Pará assassinou 21 trabalhadores. É uma coisa horrorosa, gente. 69 pessoas ficaram mutiladas, né? Lá na curva do S. Foi uma coisa. A época, eu me lembro, nunca vou me esquecer disso, porque 96 é o nascimento da minha filha. Né? Então, a gente ficou muito impactado com aquilo. Então, completa 27 anos de impunidade. Ninguém foi condenado por essa barbárie. Gui? Eu queria também falar da importância desse movimento, né? Eu acho que eu não preciso, mas é importante a gente reconhecer que o MST não é. Você lê na mídia assim, invadiu, o MST vai abrir CPI porque invadiu, teve 11 invasões nos últimos 4 meses e tal. Primeiro que a gente nem usa esse termo, porque o MST ocupa a terra improdutiva. Ele está organizado em 24 estados, tem cerca de 450 mil famílias, né? Cooperadas, assentadas em grupos de trabalho coletivos, produzindo alimentação saudável para todo mundo e preservando o meio ambiente através da agroecologia.
A gente vai falar muito disso, porque a gente vai falar do 1º de maio, e a vida digna, né, dos trabalhadores do campo, e não o que a gente viu lá no agronegócio da uva, do vinho, com trabalhadores em situação análoga à escravidão. Pode ir, Gui, mais rapidinho, que a gente precisa ouvir o João. Então, o que nessa jornada toda, né? A grande luta é a reforma agrária, minha gente. A gente é herdeiro, né, de um país latifundiário, um país onde um monte de grileiro pega a terra devoluta, inventa título. Então, o MST sabe de tudo isso, está organizado e vai lutar por reforma agrária, independente do governo. E eu queria falar, assim, como eles não conseguem atacar um movimento com a dignidade e a organização do MST e produtor de conhecimento, eles atacam no fake news. Né? Essa semana a gente viu o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Eu compro arroz do MST da América Latina. Né? E aí, o que teve? Gente, teve uma fake news absurda que o MST estava produzindo arroz com agrotóxico, que foi desmentido, né? Pela universidade que produziu o laudo desse. Eu fiz um print, pode mostrar, Gui? Então, o Laboratório de Análise de Resíduo de Pesticida, do setor de Química Analítica, da Universidade Federal de Santa Maria, teve que fazer uma nota, gente, olha o absurdo, para dizer que não, que é alimentação saudável, que o arroz do MST é orgânico. Pode tocar. E o laudo é bom a gente mostrar, né? Ele atesta, através de ofício, esclarecer a quem possa interessar que os laudos atestam que não há resíduos detectáveis de nenhum dos agrotóxicos analisados na amostra em questão. Então, a gente destrói fake news mostrando documento, mostrando o fato. Toca, Gui. E o João, né, que está aqui hoje com a gente, eu selecionei o print dele, porque esse vai ser um dos nossos tópicos aí. A 5ª CPI em 18 anos, né? Esses caras acharam que eles iam nadar de braçada na CPI do 8 de janeiro, e aí criaram um monte de outras CPIs para tentar lacrar. E a gente vai conversar um pouquinho com o João sobre. Acho que começar por isso, né, João? Eu queria que você fizesse para a gente um breve resumo aí do que foram as jornadas, porque é curioso que uma CPI seja instaurada da maneira rápida como foi, exatamente no mês de luta do MST. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que foi esse mês de luta, né? A gente está num governo que é um governo que a maioria dos democráticos e dos movimentos sociais ajudou a eleger, mas a gente vai pressionar por reforma agrária porque precisamos de justiça social. Tadeu, você já consegue ouvir e falar conosco? Estão me escutando? Ah, tá ótimo. Pode entrar, João. Esse fonezinho aqui que estava dando problema. Fala, João. Boa noite, querido. Ô, Tadeu, que bom estar aqui com vocês. Prazer. Fórum Sindical, fazia tempo que eu estava querendo vir aqui, nunca dando certo, né, Maria Flor? Minha amiga querida das antigas aí. Olha, Maria Flor, dizer da alegria estar aqui com vocês nesse espaço super importante da classe trabalhadora, um momento bom de fazer esse debate, em especial na véspera do 1º de maio, né? Então, para nós é muito importante essas datas simbólicas, desde o 8 de março, 17 de abril, 1º de maio, que os movimentos, que a luta continua acontecendo em todo o país. É dizer para você que há uma ofensiva enorme por parte da direita que não saiu dos palanques contra o governo, contra o movimento negro, contra a política de direitos humanos. Você viu hoje o ataque de graça contra o ministro Silva Almeida. E a resposta foi incrível. Os ataques sendo feitos ao ministro Flávio Dino, e no 17 de abril eles não iam deixar nós passar despercebido. Então, estamos sofrendo um ataque desde o 17 de janeiro, quando o MST ocupou uma fazenda no sul da Bahia, do Grupo Suzano, para reivindicar um acordo firmado há 10 anos atrás, não cumprido por eles, que depois eles fizeram autocrítica, diz é verdade, só que isso não saiu em lugar nenhum, que a direita vem utilizando da indústria do fake news
combinado com o palanque do Congresso Nacional para nos atacar manhã, tarde e noite. E, ao mesmo tempo, criar um clima na sociedade de instabilidade no campo, que o MST está produzindo. É uma mega ação de ocupações de terra que vai desorganizar o latifúndio. Queria nós ter tido essa força para fazer isso agora. Se você for ver do ponto de vista da luta histórica pela terra, as jornadas de abril sempre são mais de 50 ocupações de terra. Essa, durante todo o ano, teve em torno de 18 ocupações, e no 17 de abril teve 2. Ou seja, o MST diminuiu completamente o foco na ocupação de terra e mudou para outras áreas, que para nós é muito sensível. Então, nós estamos acompanhando a decisão ontem do presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, uma decisão descabida, sem necessidade, que vai mais criar um palanque para continuar as eleições e a luta golpista contra o governo, contra nós, do que propriamente outro episódio. Tem uma entrevista boa do ministro Paulo Teixeira hoje, que ele diz o seguinte: o objeto que a CPI criou para fazer a investigação não existe mais, porque as ocupações eram protestos que já não tem mais. Então, mesmo se a CPI queira ir lá investigar, vai encontrar só os latifúndios da Suzano, ou mesmo a área improdutiva da Embrapa de Petrolina, que está há 10 anos parada. E o MST já voltou a fazer, organizar a política de doação, organizar a feira nossa que vai acontecer aqui no Parque da Água Branca nos dias 11 a 14 de maio. Nesse final de semana, vamos inaugurar a nossa cozinha solidária, Dona Hilda, aqui também em São Paulo. Ou seja, já estamos com outra agenda, mudou completamente, e eles ainda estão vinculados à agenda de ocupação de terra, que é para criar uma instabilidade no governo e em quem faz luta. Qual é o problema, Maria e Tadeu? É que, nesse primeiro momento, eles atacam o MST. Depois da manhã é a luta das mulheres, é o MTST, é a CUT, é a CMP, e assim segue. Por isso que nós não podemos recuar na resistência, na luta, e agradeço muito a solidariedade de vocês por estar com nós nesse momento difícil da luta política, mas importante para o país, que é defender um instrumento ocupar terra, defender a luta pela reforma agrária e defender o objetivo principal de tudo isso, que é produzir comida para o povo brasileiro. Muito bem. Tadeu, você quer fazer uma pergunta para o João? Eu tenho mais algumas. Aproveitar, né? Que coisa especial, né, Fro? De alguma maneira, a gente, com essa oportunidade, hoje as redes se movimentaram muito em defesa do MST, né? Por causa desses ataques que o João colocou, e a gente com a oportunidade de poder debater com ele. Deixa eu fazer um preâmbulo primeiro, se me permitem, né? Nós, no movimento sindical, a gente aprende muito com o pessoal da MST, não é pouca coisa, né? O João sabe, por exemplo, que a Federação Única dos Petroleiros assume um novo tipo de pauta num congresso que ela fez na Florestan Fernandes em 2015. Foi quando a gente lançou a famosa Pauta pelo Brasil, famosa entre nós, né? Onde a gente colocou uma série de itens na pauta que ia além das negociações corriqueiras de ganho real, né, de cláusulas do acordo coletivo, e as reivindicações foram dos rumos da Petrobras, e isso culminou num instituto como o INEP, que é muito forte hoje, e na FUP, de alguma maneira, com muita expertise, para poder discutir a Petrobras, o setor petróleo, no país, né? E muita gente chamou de mística, de alguma maneira, o que aconteceu ali na Florestan Fernandes em 2015, a escola do MST, que a gente vira e mexe está lá. Então, assim, a gratidão que a gente tem aos companheiros do movimento é enorme, né? Eu queria fazer a pergunta nesse sentido, sabe, Fro? Assim, nem sem querer puxar sardinha, mas é uma pergunta bem honesta mesmo. Por que o João acha que o MST talvez seja a organização de esquerda mais bem organizada, né? A organização de esquerda no Brasil que tem uma imagem hoje mais respeitada, né, dentro da esquerda, está sendo muito atacada, não é à toa, né? É porque de fato é uma força muito grande. Qual que é o diferencial
do Movimento Sem Terra para ter chegado nesse tipo de expertise, né, de ser um movimento nacional num país que é continental e altamente respeitado, né, em qualquer lugar que vá. O Tadeu, olha, não é modéstia da nossa parte, mas não é o MST que é importante ou grande ou nacional, é a causa nossa, chamada terra. O debate da terra no Brasil, ele é um debate que tem 500 anos de enfrentamento. Então, o movimento é lembrado, está nas pautas e se obrigou a se organizar justamente porque sabemos que nenhum movimento que lutou pela terra nesse país sobreviveu mais que 20 anos. Portanto, coube a nós a ter que nos prepararmos para fazer lutas num país aonde terra é sinônimo de poder. Pasme você que a primeira privatização que aconteceu no Brasil foi a Lei de Terras de 1850, prevendo a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. 30 anos atrás, eles já privatizaram as terras. Depois disso, todas as lutas que houveram, que vai desde o cangaço até as pequenas mobilizações pelo Nordeste, pelo país afora, as insurreições, o foco dela chamava terra. E foram divididos as organizações, cooptada ou enfrentada e acabada. Antônio Conselheiro sabe o que se viu na pele. Os indígenas sabem o que se viu, ouviu e sentiu na pele. E o MST não é diferente. Nós somos vítima de um ataque, não é pelas nossas belezas, não é pela nossa bandeira vermelha, não é porque tudo isso. É porque terra no Brasil é sinônimo de poder e é um dos únicos países do mundo que nem os comunistas, nem os capitalistas conseguiram fazer reforma agrária. E por isso que o nosso movimento se obrigou a ter que se transformar nessa organização nacional, que tem unidade, que tem uma certa organização, justamente como forma de se proteger e como forma de garantir para a sociedade que nós somos um movimento que temos como princípio o cuidado com a vida, o cuidado com o ser humano e o cuidado com a preservação ambiental e com os alimentos. Nós somos uma organização herdeiro das lutas de Jesus Cristo, das lutas pela terra prometida. Então, se alguém não tem alguma dúvida sobre isso, é só pegar o histórico do MST, ou seja, a luta da terra é uma luta sagrada, a famosa terra prometida. Nós aprendemos com as igrejas, com a CPT, e por isso estamos vivos até agora, e graças à solidariedade de vocês. E o que eu falo e comento por aí é que a direita tem que entender que para acabar com a MST, ela tem que acabar com o latifúndio improdutivo. Nós temos no Brasil, Tadeu, 200 milhões de hectares de terra, de novo, 200 milhões de hectares de terras agricultáveis, que pode plantar qualquer coisa, que estão improdutivas, sendo somente reserva de valor para a especulação do grande capital financeiro nacional e internacional. Perfeito. Obrigadão, querido. João, eu queria que você falasse um pouquinho mais, durante o governo Bolsonaro, pode deixar, aqui criança entra, assim, é bem-vindo. Entrou 5 crianças aqui, fez uma ocupação, mas já foram embora, são lindos filhos. A minha agricultura familiar. Aqui a gente já fez live com mãe, com bebê no colo, entendeu? Aqui... Valentina vira e mexe. Tem uma tática de fazer qualquer reivindicação para mim, que eu aceito todas, é quando eu estou na live. Ô pai, eu posso? Pode, tudo vale. João, eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu acho que, claro que muita gente conhece o MST, mas esse programa ele é assistido por pedreiros, ele é assistido por porteiros, ele é assistido por empregadas domésticas, e muitas vezes, né, nessa longa guinada e nessa rápida guinada que o Brasil teve para a extrema-direita, a criminalização de qualquer coisa, né, que luta pelos direitos humanos é imenso. Mas eu queria que você falasse do aspecto econômico. No governo Bolsonaro, foram aprovados mais de 1.000 agrotóxicos. A gente está falando, gente, de venenos que são jogados por avião, que é proibido em vários lugares do mundo, que tem provocado câncer até em bebês.
E o MST tem como filosofia a agroecologia. É uma coisa muito bonita o que o MST faz. Os produtos são de imensa qualidade. Já tem leite, sem esse monte de hormônio, arroz orgânico, tem vinho, gente, já tem vinho. Ao invés de vocês comprarem vinho de vinícola escravocrata, comprem vinho do MST. O MST tem uma loja, Gui, bota aí. Vamos fazer propaganda da loja que tem online. João, bota o link no chat privado que o Gui põe no chat público. Mas eu queria que você comentasse um pouco do aspecto econômico, porque assim, eu acho que a burguesia brasileira, né, essa elite econômica do agro, enfim, e mesmo a classe média, ela não tem noção da importância que seria se o quanto a gente economizaria de dinheiro e o quanto a gente economizaria dinheiro, inclusive na saúde, né? Na saúde pública, com um monte de gente aí que está adoecendo, quantidade de gente com câncer de intestino, estômago, não sei o que e tal. Isso tem consequência, minha gente. Mas, ao mesmo tempo, dessa produção, que é uma produção saudável, que pode ir para a escola, que pode alimentar nossos filhos, né? Eu queria que você falasse do aspecto econômico, porque a gente olha para o MST e não vê que tem desenvolvimento tecnológico, né? Porque a gente tem gente no MST, tem um monte de agrônomo, gente, tem advogado, tem gente muito capacitada fazendo um trabalho de primeiríssima linha. Então, eu queria ouvir um pouco do João com esse lado do MST, que as pessoas... Coloquem aí, Gui, o site da loja do MST, que vocês podem comprar, gente, cesta, com um monte de produto que eles já têm oferecendo, da agricultura familiar. Olha, o movimento, além de ser uma organização política que luta pela terra, que tem a sua ideologia, nós somos, na prática, uma organização que tem um território que tem gente em cima dele, né? E essa gente produz cultura, produz arte, produz riqueza, produz geração de emprego, produz conflito, produz enfrentamento ao latifúndio, porque é gente. E nossa organização, ela tem na sua base aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, vocês imaginam que o Uruguai tem 3,5 milhões de pessoas. Então, nós somos um pequeno Uruguai dentro do Brasil, em termos de população e quantidade de terra. São 20 milhões de hectares de terra que está nos assentamentos do MST. E dentro desses 20 milhões, nós temos 2.000 escolas, nós temos 120 mil alunos estudando nessas escolas, nós temos aproximadamente 2.000 cozinhas com mais de 5.000 trabalhadores e trabalhadoras que cozinham para essas escolas. Ou seja, só aí nós temos um movimento popular de alimentação dentro das escolas do MST nos anos iniciais e ensino médio. Isso é parte da história da luta pela terra no Brasil. E também temos as nossas cooperativas, as nossas produções. Hoje o MST, cada família assentada, é um número, nós gera 3 empregos direto e 2 empregos indireto, ou seja, dá 5 empregos gerados no assentamento. E em cada família assentada. E fora isso, é importante que os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, ouvinte é uma ideia de rádio, viu? Quem está nos acompanhando aqui nesse jornal possa saber, tem produção de alimentos que se comercializa nos municípios e no estado. Para você ter uma ideia, a arrecadação do ISS, que é um imposto municipal, no município de Promissão, São Paulo, que nós temos um dos maiores assentamentos de São Paulo, ela aumentou com o assentamento 36%. A arrecadação no município de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, aumentou 27%, graças ao assentamento. E é importante que as pessoas saibam que uma fazenda improdutiva, ela gera, quando muito, 5 empregos. Qualquer assentamento do MST tem, no mínimo, 200, 300 empregos sendo gerados dentro do assentamento, e o que as famílias vendem, o crédito que as famílias pegam, ela coloca todo naquele município, naquela região.
por isso que nós somos uma organização, e seria importante que a Celite Burra visse, que o MST produz emprego e produz renda no interior do país. E lembra que nós estamos presentes em 1.200 municípios, de 24 estados. São 1.200 municípios. Se você for lá perguntar para o comércio local, elas vão dizer a importância que é ter um assentamento de reforma agrária nessa região. E digo mais, que tem no Brasil 12 milhões de pessoas que vivem em situação de fome. Nenhuma do MST, nenhuma faz parte do assentamento. Os índices das crianças fora da escola, nenhuma é do MST. Nós temos muita tranquilidade com isso. Tem problemas? Tem. Nós temos pobreza? Tem. Porque a renda da cidade é 40% a mais do que a renda do campo. Então a vida é muito mais difícil. Mas mesmo assim, se essa quantidade de pessoas que estão nos assentamentos do MST tivesse nos grandes centros, você imagina a disputa pelo emprego, pela moradia que seria. E nós estamos conseguindo manter isso no campo. Fora isso, nós temos feito um esforço de organizar a nossa produção. Ainda está longe do que nós imaginamos. Mas o agronegócio fica fazendo barulho, que eles são bem organizados, que eles produzem, mas todo o agronegócio recebe de crédito por ano. Tadeu e Maria Fro, aproximadamente 260 bilhões de crédito. Aí é fácil querer dizer o que é bom e o que produz. Sabe quanto toda a agricultura familiar recebe? Recebemos 30 bilhões de crédito por ano. E foi tudo desmantelado, né, João? Os programas que haviam. Então, diante disso, é que nós do movimento achamos que nós somos uma organização para tratar a questão do desenvolvimento econômico e regional. Não é para resolver conflito e questão social. A nossa situação resolve com política pública, não é com polícia, nem com CPI. Por isso que nós estamos confiantes que no governo Lula vamos voltar com as políticas públicas, que nós vamos voltar a ter produção de alimentos saudáveis e que nós vamos organizar uma grande política de agroindústria. Pra você ter uma ideia, Tadeu? Nós somos um dos maiores produtores de leite do Brasil. Sim. Produzimos aproximadamente 10 milhões de litros de leite dia. Isso dá tranquilamente para abastecer ao menos 25 milhões de lares no Brasil diariamente com esse leite que nós produzimos. Um pouco mais, um pouco menos. Eu te garanto que meia dúzia do agronegócio é que conhece essa informação, porque ele sabe que nós temos capacidade de produção. Qual é o nosso problema, Maria? Que desse total de leite, somente 10% o MST industrializa, somente 1 milhão de litros. O restante nós vendemos para o agro, para as grandes redes de laticínio, Nestlé, antiga Parmalat, Companhia Limitada, e eles pegam esse leite e contam por aí que é uma produção do agro. É um fake news também do mundo. Mas isso vale para o cacau, vale para o arroz, vale para o feijão, vale para a banana, vale para a produção de peixe. O MST em Rondônia somos um dos maiores produtores de peixe em tanques escavados. Essa informação nunca chega. O tambaqui que vocês compram aqui na feira de São Paulo, o tambaqui vem da sua maioria de assentamentos do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, produzido por nós e que aparece nas matérias do Globo e no Jornal Nacional, o Agratec, o Agrapop, não sei o quê, e mostra a imagem dos nossos peixes produzidos na agricultura familiar e nos assentamentos de reforma agrária. Temos problema que tem que ser resolvido, mas o problema maior é a fome que está nesse país, que precisa de quem produz. E quem produz para esse público é o MST. Ô, João, eu queria que você falasse, eu vou deixar o Tadeu falar, mas queria fazer duas observações. A importância que foi a CUT e o MST durante a pandemia na distribuição de alimentos, porque, além de tudo, é um movimento solidário, né, que não só nas cozinhas solidárias, tá, mas na distribuição de cestas. Foi impressionante. Eu não sei, você tem de cabeça aí, João, quantas toneladas que vocês distribuíram? Olha, o MST distribuiu durante a pandemia 10 mil toneladas de alimentos. Eu estou falando mais ou menos 10 mil caminhão de comida. Só para a turma ter noção de quanto dá. É uma loucura, né?
e 2 milhões de marmita. Sim. Foram Eu me lembro disso. É uma coisa impressionante. A Mas segunda o coisa mais que... impressionante não é a beleza de distribuir essa comida, etc. Foi o nível de consciência que melhorou do nosso povo. Sim. Dele saber que estava produzindo, que estava organizando para resolver o problema da fome. As pessoas saíram numa felicidade dessa campanha que nos orgulhou muito. Então, eu imagino que quem recebeu ficou muito feliz, legal, mas quem mais ficou feliz quem teve que organizar essa produção, porque se sentiu valorizado e dando uma função social para a reforma agrária, assim sucessivamente. Muito legal. E os petroleiros fizeram isso com gás, né? Distribuía gás a preço justo nas periferias. A gente está indo para o final com o João. Se o João quiser ficar mais um pouquinho, porque nós temos mais convidados. Mas, João, eu vou lembrar de uma coisa que eu nunca me esqueço. Assim, o João falou das escolas do MST. Eu estava em Brasília naquela época que a gente estava lutando pelo habeas corpus, para a votação do habeas corpus, lutando contra as barbáries todas, e havia um congresso do MST, que eu participei, acho que foi o 6º congresso. E a gente fez uma marcha no STF e fomos barbaramente reprimidos pela polícia de Brasília. Essa mesma polícia, vocês terem ideia, gente, as crianças estavam do MST e a polícia não teve menor dó, já tacou gás, bateu na gente. Eu estava lá como blogueira acompanhando o congresso e levei muito spray de pimenta. Aí o MST conseguiu descer com um ônibus até aquela região ali dos palácios para pegar os idosos, porque tinha muito idoso. Gente, eu entrei no ônibus, não tinha lugar para sentar, porque eu fui com esse grupo, eu estava muito... Eu sou muito alérgica, enfim. Na hora que eu entrei no ônibus, um menino de mais ou menos uns 12, 13 anos, imediatamente levantou para eu sentar. Então, assim, ninguém precisou falar para ele, né? Que entrou uma pessoa mais velha tal, e que seria legal ele dar o lugar. Foi de imediato. Então, depois daquilo, eu falei assim: olha, eu sempre fui apaixonada pelo MST, eu tenho grandes companheiros no MST, mas assim, quando você vê na prática tudo isso, não tem como você não ser militante do MST na defesa contínua desse movimento. Então, eu tenho um enorme prazer, João, de ser seu amigo, de ser amigo do nosso querido Mauro. Tem tanta gente querida, que se eu ficar aqui citando todo mundo, e são lideranças, né, de mulheres, tem muitas mulheres na liderança do MST, que isso também é uma coisa interessante, né? Então, não é só discurso, é prática. Tadeu, eu queria só finalizar com o João, perguntar sobre as cotas, aquelas do Eduardo Moreira, que tem gente que comprou. Explica um pouquinho isso, tá aberto? Como é que é isso, João? Olha, primeiro agradecer, Maria, por ter falado, sempre estamos juntos, trabalho bacana que você tem feito na comunicação desse país. Nem precisa dizer da FUP, né? Somos primo e irmão, desde sempre estamos nas mesmas confusão aí. E quero aproveitar ainda deixar a nossa solidariedade. A FUP perdeu recentemente um grande dirigente, que era metade militante do MST e da FUP. Então, minha solidariedade a vocês, a toda a família. Quero também dizer que tem que sair correndo para um outro compromisso, mas dizer que esse projeto foi um projeto bacana lançado pelo Eduardo Moreira com o João Paulo Pacífico, que nós apelidamos de FINAPOP, Financiamento da Agricultura Familiar, através de uma metodologia que eles chamam de carteira de crédito, que não vai pelos bancos oficiais, vai por uma outra metodologia, que é uma empresa de securitização, que capta recurso no mercado, como eles chamam, para poder financiar uma determinada área. Nós conseguimos captar aproximadamente 25 milhões de reais, e financiou agroindústrias na área de laticínio, carne, financiou também
na área de plantio de arroz e soja em toda a parte do país aí, chocolate, assim por diante. E o investimento é seguro, já as cooperativas começou a devolver ele para quem financiou, e nós tivemos que parar, Maria, de captar esse recurso, porque a taxa de juros do Banco Central está muito alta. Sim. Nós não conseguimos pagar para as pessoas pela taxa de juros mínima que está. Um financiamento como esse, nós teríamos que ter uma taxa de juros em torno de 5% a 7%. No máximo, para nós conseguir produzir e devolver. Você imagina, eu estou vendendo um litro de leite na roça a R$ 2,50 o litro. Eu preciso de uma agroindústria nele para poder vender a um preço compatível que eu consigo vender esse leite e pagar o financiamento. A taxa de juro atual não permite, porque se eu pego um dinheiro como esse, aí eu vou ter que pagar até 12% para a Maria que pegou e emprestou lá os seus 2 mil, 20 mil reais, e aí fica impossível. Então, nós não temos condições de pegar nem no banco, nem no mercado, e pasme você, nem no BNDES, qualquer tipo de recurso para financiar a agricultura familiar em função da taxa de juros. É uma pena, mas o nosso movimento gostou muito da ideia e queremos que a sociedade possa pegar sua poupança, ao invés de botar no Bradesco e no Itaú, colocar no Finapop para financiar a agricultura familiar. Beleza, João. Você vai voltar aqui. Eu sei que abril é terrível, mas para a gente falar disso, falar da reforma tributária, falar das novas políticas, o Paulinho Teixeira esteve aqui, falou das negociações lá com a Suzano, falou que tem toda uma política para voltar, tudo que tinha. Eu acho que a coisa mais legal que tinha era da obrigatoriedade da compra da merenda escolar, né, direto do produtor. Então, a gente precisa falar de muita coisa, mas foi bacana ter você aqui, pelo menos uns 30 minutinhos, para a gente esclarecer a grandeza que é o MST. Tadeu, tem mais alguma coisa para falar para o João? Que o João está correndo e a gente vai trazer nossos novos convidados. Não, agradecer a lembrança do Luiz Lorenzon, Fro, diretor da FUP, que infelizmente faleceu, e ele de fato tinha uma parceria com o MST ali no Pernambuco gigante, né? Agradecer mesmo. O MST é um parceiro maravilhoso, né? E eu acredito que é muito revolucionário, né? Eu acho que se a gente tivesse no tempo do MST, respeitando a terra, as estações, né, a sazonalidade que a terra, esse grande ser, traz para a gente, não abusando desse mundo acelerado, de fast food, de embutidos, a gente estava em outro patamar, tanto de saúde quanto de saúde mental. Então, quando o MST ocupa a terra do jeito que ocupa de maneira muito revolucionária, mas muito mesmo. Eu espero que a gente possa, daqui a uns anos, ter mais consciência como os companheiros têm e serem ainda seres humanos cada vez melhor, uma sociedade cada vez melhor. Né? Agradecer demais, João. Sempre um prazer estar com você e conversar com você. João, suas palavras finais, querido. A gente vai estar mobilizado, viu? E tem que mobilizar, João, os nossos deputados nessa CPI, né? Tem que criar conteúdo para a gente jogar na rede, porque eles vão querer ficar lacrando e a gente pode lacrar muito com informação na cabeça desses desavisados. Olha, quero agradecer muito a oportunidade do convite. Amanhã, quem estiver aqui por São Paulo, nós vamos, sábado, inaugurar nossa cozinha solidária aqui no Armazém do Campo, fica no Eduardo Prado, número 499, aqui em frente. Vai estar os ministros, vai estar os amigos, o povo das cozinhas, a turma do MST da região, enfim, uma parceria ótima com os advogados das várias organizações. E vamos ter a nossa Feira da Reforma Agrária. Espaço bacana para você ir comprar alimentos saudáveis, mas para tomar uma água mineral boa dos assentamentos, mentira, uma cachaça, viu? Que nós vamos trazer com o Parque da Cidade, o Parque da Água Branca liberou cachaça e cerveja para nós ter lá, viu? Vai ter a socialista, né? Vai ter a socialista. E também comprar os produtos da Reforma Agrária, livros da editora Expressão Popular, nossos bonés e um conjunto de seminários maravilhosos e muita música boa. Muita música boa. Jorge Aragão vai passar por lá, Chico César,
vai passar por lá, enfim, uma turmada boa que vocês têm que ir lá acompanhar, de 11 a 14 de maio. Grande evento da luta do povo. Essa festa da Feira da Reforma Agrária, ela se transformou numa festa muito maior do que o MST, né? A esquerda toda vai lá passar o dia com nós. Grande abraço, gente. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Beijo, João. Brigadíssima. Gui, coloque nossos novos convidados, Normando, Jandira, Luísa. Oi, Jandira. Tudo bem, querida? Oi, Fro. Boa noite. Fro, Tadeu, Boa noite, Luísa, querida. Normando. Estou aqui desde o início ouvindo a fala importante do João Paulo, muito importante mesmo ele vir nesse momento, né, de tantos ataques ao MST, e temos que estar junto nessa luta, porque é isso, né? Eles começam com uma organização para poder atingir a todas. Então, atacou o MST, atacou o conjunto das organizações da classe. E boa noite a todos e todas que estão acompanhando aqui o fórum. Essa tela ficou bonita, mas cadê a Luísa, meu Deus? Oi, Normando, que saudade. Hoje foi dia de matar a saudade. Fazia muito tempo que Tadeu não vinha, que Normando não vinha, que Jandira não vinha. A Luísa teve esse mês aqui, mas que a gente celebrou os 10 anos da PEC da Doméstica, volta hoje, né, Luísa? Porque hoje a Luísa, a agenda dela estava uma loucura. Eu estou aqui enlouquecida. Porque tem mais duas live que estão me esperando, aí aquela fala rápida e saindo de um lugar para o outro, e acabou de passar uma entrevista que eu dei hoje para a Globo, para o NETV, na segunda edição. Eita, o dia hoje foi movimentado. Eu saí de casa hoje antes das 6 da manhã. Fui tomar café às 10 horas. Fui almoçar às 15 horas e alguma coisa, porque realmente o dia hoje está complicado. Complicado, foi muita gente lá no sindicato. É um dia para a gente, é um dia de luta, né? É um dia de luta e um dia de comemoração. Muito bem. Luiz, eu te libero logo. Eu vou colocar você a primeira para falar. O Diese hoje lançou um gráfico, né? E eu queria que a gente analisasse o gráfico. Mas eu vou deixar o Normando dar boa noite. Que o Normando entrou, ficou quietinho. A mulherada coisa a falar. E a ordem tem que ser essa mesmo. A metade melhor da humanidade, que são as mulheres, tem que ter precedência sempre. Boa noite a todas, boa noite ao Tadeu, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão ouvindo. Alegria e honra enorme estar aqui de novo, morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Muito bem. Eu vou pedir, então, como a Luísa, eu sabia que ela estava hoje, Dia Nacional da Empregada Doméstica, e a Luísa é coordenadora da Federação Nacional das Domésticas do Brasil. Então, vocês imaginam o que é a quantidade de lugares que ela foi falar hoje e ainda vai falar. Queria que o Guilherme colocasse o gráfico, Gui, o infográfico que o Diese fez. Eu sou ceguinha, eu vou tentar acompanhar. Deixa eu tentar ampliar aqui. Então, vamos lá. Eu acho, gente, depois vão até a página do Diese para pegar não só o infográfico, mas a análise desse infográfico, porque eu acho que ele é muito importante para a gente ver a situação dos trabalhadores domésticos no Brasil. Então, em 2013, a gente tinha 5,8 milhões de trabalhadores domésticos, que é 6,3% da população ocupada. Em 2022, a gente continua com 5,8 milhões, mas diminuiu, né, em relação à população ocupada. Neste quadro, a gente conversou muito com a Luísa, quando a Luísa esteve aqui, que nós falamos dos 10 anos da PEC da Doméstica, 63,9% negras, e agora a gente vê em 22 um aumento da população. Toda vez que a gente vê isso, a gente vê o empobrecimento, né? Da base da sociedade. Então, aumentou o número, a percentagem de negras em 2022 na ocupação do trabalho doméstico, para 67,3%, né? E diminuiu a de brancas. Desses trabalhadores,
52,9% são chefe de fogo, ou seja, chefe de família, responsáveis pela casa. 29,5% é cônjuge, então tem um companheiro, uma companheira. 7,6% é filha, né, na posição do domicílio, e 10% está em outra situação. Qual é a situação de pobreza? 13,4% extremamente pobre, 26% pobre, 60,4% não pobre. Direitos e proteção social, na carteira de trabalho, 24,7%, e contribuição com a Previdência Social, 35,3%. Formas de inserção, mensalistas em 2013, 62,5%. Em 2022, caiu para 56,4% e ampliou diaristas de 37% para 43%. Agora, atenção para a renda. Atenção para a renda, que a gente vai conversar muito sobre isso na sequência. 2013, as mensalistas, em 39 horas por semana, ganhava 1.129. Em 2022, 1.132. Gente, assim, uma década e tem um aumento de R$3. É assustador como a política do salário mínimo, sendo atacada como foi desde o golpe, né, diminuiu a renda básica dos mais pobres, diminuiu a massa salarial como um todo, mas jogou a imensa maioria dos trabalhadores que estão na base da base da base. Você imaginar que você está num rendimento, em uma década, você tem um rendimento hoje de diferença de R$3. E as diaristas estão ganhando praticamente a mesma coisa que ganhava. Desculpa, as diaristas. A mesma coisa de 2013 e 2022. 955 em 2013, ou seja, 10,49 a hora, e 947 em 2022, 10,75. A escolaridade, né? A Luísa falou muito disso quando ela esteve aqui, que foi graças a um programa do governo Lula, que ela ampliou sua escolaridade, se politizou e hoje é essa grande liderança. Outra coisa que assusta é a quantidade de pessoas mais velhas que deveriam já estar aposentadas ou no caminho de se aposentar. Houve um aumento quase de 10%. Quando vocês olham na faixa etária, de 2013 para 2022, a faixa etária de 60 anos ou mais subiu de 5,3% para 9%. Ou seja, as pessoas, a base da base da base, quando está no momento que é para começar a descansar, volta para o mercado de trabalho, para o mercado de trabalho bastante precarizado e, num país como o nosso, bastante desvalorizado, que é o trabalho doméstico. Luísa, é com você. O que você fala para nós nesse dia de hoje? Tira o gráfico, Gui, para a gente ver a carinha do povo. Gui? Boa noite, Maria Flor, Jandira, Normando, Tadeu. Tadeu, nossos sentimentos pela perca do companheiro Lorenzon, né? Eu conheci pessoalmente aqui, a gente fez algumas atividades juntos, então o desaparecimento, o encantamento súbito dele, para nós também foi uma grande perca e foi um impacto. Bem, hoje é um dia especial para nós, né? O dia 27 de abril, é o dia de Santa Zita, é o dia das trabalhadoras domésticas, né? Que é o oposto da Santa Zita, né? A Santa Zita, ela tinha aquela servidão, ela foi canonizada pelos milagres, comprovado, né? Mas ela tinha aquele sentimento de só servir. E nós, trabalhadoras domésticas, também temos, porém, entre nós tem pessoas como a dona Laudelina, né, que fundou uma associação, a Lenira, a Nila, a Nairjane, no Rio de Janeiro, que está com 91 anos e ainda está na luta. Aqui em Recife temos Eunice, temos eu também, né, que já estou aí com 67,
e estou na luta. Então, a gente é o oposto disso, a gente não se vê só naquele papel de aceitar, né, as nossas diferenças e as injustiças, né, que acontecem conosco. Então, esse ano, dois momentos importantes para a gente comemorar, que é os 50 anos do nosso primeiro direito, os 10 anos da PEC, a Lei Complementar 150, e aí, para nós, o mês de abril é cheio de simbologia, por tudo isso que já falei, e por ter o dia 27 ser o nosso dia. Então, hoje, eu saí da cama antes das 5 da manhã, gente, vocês não têm ideia. Antes das 5 da manhã, quando deu 5h30, eu já estava no mundo. E foi aquela história, almocei tarde, tomei café tarde, medicamentos esqueci de tomar, que não deveria, né, porque estou num tratamento sério, mas nem o meu medicamento hoje eu tive que tomar. Mas tudo isso, para nós, é gratificante, para mim é gratificante, porque a gente está nessa luta, né, sabemos da importância que o trabalho doméstico tem na vida das pessoas, apesar de que a sociedade não vê com os olhos que a gente vê, não vê com os olhos que os nossos parceiros e parceiras veem, né? Vê o trabalho doméstico como um trabalho de menor importância, porque é feito por mulheres, como você já mostrou aí no gráfico, a maioria de mulheres negras, né? Hoje teve um seminário que eu não assisti, mas quem assistiu disse a mim que foi muito emocionante, porque foi um seminário onde trabalhadoras domésticas, resgatadas em condições análogas à escravidão, deu um depoimento que fez muita gente chorar. Então, hoje é um dia de grandes emoções, é o dia de luta, né, da nossa categoria, e assim, a gente tem uma luta anterior à CLT, mas ainda hoje não podemos dizer que somos totalmente seletistas. Então, por isso que a nossa luta não pode parar. A gente tem que manter sempre vigilante, parafraseando os evangélicos, orai e vigiai. Então, a gente está sempre lutando e prestando atenção, né, porque ainda por cima a gente teve 6 anos, né, de retrocesso. Depois que a lei complementar foi aprovada, 2 anos depois, tem o golpe, né, na presidenta Dilma, e aí 2 anos da preparação do golpe final, uma eleição ganha com fake news, e 4 anos que acredito que todas as pessoas que estão aqui, né, a Jandira, o Tadeu, o Normando, a gente sabe que foi 4 anos de muita angústia, né? E ainda por cima com uma pandemia no meio disso tudo. E a gente sempre resistindo, sempre na luta, né? Contando com os apoios de sempre, o movimento sindical sempre apoiou a luta das trabalhadoras domésticas e também o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos sociais, porque a nossa luta ela é gigante. E a gente tem poucas pessoas para estar no front, né? Então, é tão importante que os nossos parceiros e parceiras estejam nos apoiando nesse momento. Eu estou já com a mente meio embaralhada, gente, porque realmente eu estou cansada. Então, eu quero agradecer Maria Fro pelo convite, mandar um abraço aí para a companheira Jandira, já estivemos juntas no dia 10 de março do ano passado, quando eu vi pela primeira vez nosso presidente, né, lá em São Paulo. Então, é isso, gente. Para nós, a luta é constante, a gente não pode parar. Aliás, eu acho que a classe trabalhadora no geral, porque direitos não caem do céu, né? É luta, é conquista, nenhum parlamentar assina uma lei que vai beneficiar determinada categoria de trabalhador, trabalhadora, se não houver luta, se não houver resistência, se não houver o enfrentamento, de dizer para eles que eles têm o poder de criar leis para nos beneficiar, mas que nós temos o poder de colocar eles lá onde eles estão. Portanto, eles nos devem isso, eles nos devem retribuir, garantindo direito para nós. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luísa. A gente te parabeniza, né, pela luta, pela organização, pelo seu dia, cada vez mais, né? Essa exigência a gente viu na pandemia, conversamos muito sobre isso, né? O trabalho o trabalho doméstico é o trabalho do cuidado.
né? Cada vez mais exigido e sem política pública em relação a isso. Então, a gente está aqui, o Fórum Sindical está sempre à sua disposição para você vir aqui falar e a gente se organizar para ajudar e estar lutando junto. E parabéns, Obrigada. queridona. Agora eu vou ficar com o Obrigada, Normando. Eu peço desculpas a vocês, mas eu vou ter que me retirar. Sim. Não é desfazendo de ninguém, gente. Eu estou realmente constrangida de ter que sair antes do final do programa. Não, mas tem hoje, problema. realmente, para mim, tá puxado, como dizem os mineiros. Beijo Beijo, e Luísa. obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, querida. Luísa chegando. A gente fez um programa tão bonito aqui da PEC das domésticas, só com lideranças domésticas, e a petroleira, a Beth, lá da Bahia. Foi um programa muito sensível, muito querido, eu gostei demais. Elas relatando o trabalho do sindicato e o nível de opressão, né, gente? É inacreditável. A gente ainda tem o trabalho análogo à escravidão num monte de lugar, e as domésticas são uma das mais atingidas. Então, elas contaram alguns casos que chegaram no sindicato, a política dentro de alguns condomínios de luxo, que não se pode nem se aproximar do condomínio. As empregadas são muito, quase não saem, ficam... É inacreditável, a gente não tem noção, né, do quanto dentro de um centro urbano grande, como São Paulo, Recife, etc., pode ter trabalho escravo dentro de um condomínio. Então, as articulações, as estratégias que elas fazem, incríveis. Bom, falei demais. Normando e Jandira, bora para o 1º de maio. A gente começou aqui com várias memórias, né? A memória do 17 de abril, do Eldorado de Carajás, a memória dos quase 40 anos do MST, dos 40 anos da CUT, e vamos recuperar porque que 1º de maio é tão importante, porque chega uma hora as pessoas não lembram mais. Por que a gente luta no 1º de maio? Por que trabalhador, que é trabalhador, fala Dia Internacional do Trabalhador? A gente não lembra que hoje, se a gente tem garantido o direito de 8 horas diárias de jornada de trabalho, foi porque vários trabalhadores foram assassinados se mobilizando por essa luta. Queria começar com o Normando, que ele adora história, daí ele pode falar uma síntese para a gente, aí a Jandira e o Tadeu, vamos para o de hoje. Como é que vê esse 1º de maio aí? Como é que a gente torna ele potente? Que críticas vocês têm? Como é que a gente recupera essa memória da classe trabalhadora para a data mais importante da classe trabalhadora organizada? Vai, Normando. Então, acho que Tadeu já me ouviu falar isso um monte de vezes e alguns amigos queridos que estão aí assistindo também. Peço a vocês dois também um monte de paciência. Mas a data em si, ela tem relação com o evento, né, dos 8 mártires de Chicago, 1º de maio de 1886, né, tem um atentado numa manifestação de trabalhadores e depois tem a responsabilização judicial numa farsa judicial, né, a gente está acostumado com farsas judiciais desde que o mundo é mundo, né, e que 8 trabalhadores, 8 lideranças de trabalhadores são condenados à forca e são executados, né? Mas isso em meio a uma grande reivindicação pela limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias. A data é apropriada fora dos Estados Unidos, né, na conjuntura da Segunda Internacional dos Trabalhadores. A Segunda Internacional tem um grande impacto no movimento operário e, sobretudo, no pensamento, né, do ideário do movimento operário no fim do século XIX. É da Segunda Internacional que vem o hino à Internacional, é da Segunda Internacional que vão ser cunhados vários paradigmas, não só do imaginário do movimento operário, mas também radicalizadas lideranças que começam a se distanciar da social-democracia
para a verdadeira transformação do mundo do trabalho, e a data ficou ali, né, a partir dali. Mas qual é o grande significado? O que ela traz no seu conjunto? Eu acredito que a grande síntese que se pode fazer se resume a uma palavra: é a igualdade. É na igualdade que você explica que o trabalhador que estava sendo representado por aqueles 8, né, que foram martirizados, veja no drama deles o seu próprio drama pessoal. É a igualdade que pode romper os abismos sociais. Eu estava aqui pensando, né, no drama das domésticas e raciocinando sobre as desigualdades. Não é à toa que os 2 países de economia significativa no planeta que têm desigualdades sociais tão abissais hoje em dia sejam o Brasil, que foi o país que mais explorou a mão de obra escrava no capitalismo contemporâneo, no século XIX e até hoje, não em massa como no século XIX, mas a gente sabe que residualmente, e a África do Sul, que se livrou do apartheid do ponto de vista formal só, lembrando sempre, há outro dia, há 30 anos, historicamente. E que hoje é a única economia significativa no planeta que tem uma desigualdade social medida maior do que no Brasil. Então, o símbolo do 1º de maio é a igualdade. E é uma igualdade que remete à consciência, que remete ao lugar do trabalhador na sociedade. Quando o Carlos Henrique, aquele filósofo alemão do século XIX, barbudo e mal-humorado, sempre nas ilustrações, né, ele vai afirmar que é a classe trabalhadora a que pode fazer a universalização dos direitos, é a que pode ser o motor da construção de um novo mundo em que todos sejam iguais. Não é porque a classe trabalhadora é excepcional, é fantástica, está acima das outras classes, e também não é por uma perspectiva judaica cristã de ajuda fraternal, de coitadinhos, etc. É porque ela está na base da pirâmide. Se a gente não se identifica com a base da pirâmide social, a gente não tem consciência de classe. Que são 3 aspectos que precisam ser separados para ser entendidos sobre quando a gente fala de classe social. Primeiro, do que é a classe trabalhadora, que essencialmente aquele que vive do seu trabalho. Não é só aquele conceito de Marx que é quem não tem os meios de produção. Não, é quem vive predominantemente do seu trabalho. Precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. Eu posso ter casa própria, eu posso ter meus livros aqui atrás, eu posso ter uma vida muito acima, né, da condição de vida da enorme maioria da população brasileira, mas se eu não tiver o meu trabalho para sustentar tudo isso, tudo desmorona. Acaba rápido. Eu vivo do meu trabalho. Então, uma coisa é a posição de classe. Que lugar que você está na pirâmide social? Você vive do seu trabalho? Então, você é trabalhador. A outra é a origem de classe, que é formado aqui na cabeça, né? De onde é que eu vim? Como é que eu vivia? Como é que meus pais viviam? E uma terceira que é a consciência de classe. Qual é a classe com a qual eu me identifico? Qual é a classe que eu quero reproduzir a maneira de viver e a maneira de pensar? E hoje, infelizmente, o que a gente tem é, dentro da ideologia dominante na nossa sociedade, que é sempre a ideologia da classe dominante, não é a da classe trabalhadora, é a ideologia neoliberal, é a identificação de quem está na base da pirâmide com quem está no topo da pirâmide, e não quem está do lado. Então, essa fratura na igualdade, essa fissura na identidade de classe, que é alimentada de várias formas. Né? O que a gente mais vê é dirigente sindical em todos os ramos, em todas as centrais, em todas as categorias, vez por outra, né, admitindo que se identifica com a classe dominante. Seja ao falar que sim, precisa ter responsabilidade fiscal na administração do governo,
precisa controlar os gastos, ou até no varejo, que é o militante dirigente sindical, que na verdade é um apostador da Bolsa de Valores, e que está torcendo pelos índices e desempenhos da Bolsa. É essa armação, é essa solda da igualdade, da consciência da igualdade, da consciência, o que está mais contido, é o mais significativo do 1º de maio, né, para os trabalhadores e trabalhadoras do mundo todo, não comemorado significativamente nos Estados Unidos nessa data, né, porque lá é que aconteceu, eles têm um trauma, assim como também não é comemorado nos Estados Unidos o 8 de março, que lá também tem origem no massacre de trabalhadoras, né, numa fábrica. Enfim, é esse o maior significado, é esse o que a história nos revela, é isso que a gente tem que introjetar e estar atento e patrulhar, inclusive, né, nas subcamadas sociais que possam eventualmente estar abaixo e também nas imediatamente acima. Uhum. Se a gente não for apóstolo da igualdade, a gente está condenado a manter, a perpetuar a exploração e até a neoescravidão no Brasil de hoje em dia. Muito bem. Então, eu volto a insistir. A gente está falando que essa data ela surge, né, na luta por um limite de jornada. As pessoas não tinham descanso, sábado, domingo, trabalhavam a noite afora, não tinha limite de jornada. E a bandeira era 8 horas de trabalho diário, 8 horas de descanso, né, na semana, 8 horas de estudo. E eles foram enforcados por essa luta. Enforcados. Toda vez que a gente pensar que entrando num trabalho que a gente tem 8 horas por dia garantido, a gente tem que associar, né, com uma luta centenária. No Brasil, a primeira manifestação do 1º de maio foi em Porto Alegre, ainda no final do século XIX, e também lá os trabalhadores foram profundamente reprimidos. Mas aí, tanto os patrões como os governos que eram formados por patrões resolveram tentar tirar esse significado, esvaziar esse significado, e transformou num feriado do Dia do Trabalho. E tem gente que ainda hoje fala Dia do Trabalho, né? Getúlio fez muito isso, anunciava o salário mínimo no 1º de maio, enfim. Jandira e depois Tadeu, como é que a gente recupera o significado do 1º de maio neste contexto neoliberal, que trabalhadores sequer se entendem como trabalhadores, se acham empreendedores, Jandira? O nosso 1º de maio com as centrais, dá alguma linha para isso? Não dá? Como é que a gente faz? Pois é, Fro. Bom, é muito importante essa fala do Normando, ela me facilita, inclusive, conseguir aqui colocar, né, as questões que estão aí na ordem do dia. Bom, primeiro, acho que a gente precisa, para a gente entender o significado político, né, deste 1º de maio de 2023, é bom a gente recuperar os 7 últimos, né, desde 2016, né, que foram todos 1º de maio, de resistência, tá certo? De luta contra retrocessos, contra a retirada de direitos e em defesa da democracia, né? Quer dizer, nesses últimos 7 1º de maio, nós tivemos, desde o golpe, todas as contrarreformas que começaram lá no governo do Temer, né? Reforma trabalhista, terceirização sem limites, emenda constitucional 95, represando, né, recongelando os investimentos sociais, depois, quer dizer, prisão do presidente Lula, a eleição do Bolsonaro, mais retrocessos, reforma da Previdência, mais ataques, né, não só aos sindicatos, mas à classe trabalhadora de conjunto. Portanto, este 1º de maio, para aqueles setores conscientes da classe trabalhadora e para suas organizações, ele é muito importante porque ele é um 1º de maio vitorioso
e que abre uma janela histórica, né, uma oportunidade histórica para que as organizações da classe possam não só reconstruir, né, o Brasil, os direitos perdidos, mas principalmente abrir os caminhos para uma transformação mais profunda no país, né? Essa situação que João Paulo colocou aqui em relação à luta pela terra, reforma agrária, quer dizer, veja, quer dizer, para nós tem que ir além, tem que ter reforma estrutural, tem que ter reforma agrária, senão a gente não supera esses conflitos e essas situações. Quer dizer, como que é possível que em 10 anos de uma conquista tão importante como a PEC das domésticas, a gente tenha R$3, né, de diferença da média salarial de um período para outro? Então, veja, isso mostra um pouco como que a importância desse 1º de maio por esse significado político, né, de uma vitória difícil, e por isso mesmo tem que ser muito mais valorizada, né, da classe trabalhadora. Agora, no entanto, acho que a gente precisa ter claro, né, que só vai ter avanço se tiver luta social. E os sindicatos são fundamentais nesse processo de luta social, né? E aí a gente vem, quer dizer, esse quadro, né, esse quadro histórico que o Normando colocou, quer dizer, o problema da consciência de classe, o problema da identidade de classe, que é isso que você coloca hoje. A gente vê esse tema, né, da identidade muito diluído, né, com outras identidades, identidade de gênero, identidade de raça, tá? Mas o que dá, né, liga, do ponto de vista das grandes transformações, é a questão da identidade de classe. E o 1º de maio tem que ser um 1º de maio, quer dizer, que simbolize essa identidade de classe. E nós estamos tendo um baita problema com isso, né? Isso olhando, um baita problema, não é neste 1º de maio. E isso não tem só relação, tá, com a orientação dos dirigentes das centrais, né? Que a gente pode concordar ou não, né, com a maneira, com o formato de fazer o 1º de maio, mas tem a ver com esse processo de fragmentação da classe, né, que você colocou. Então, quer dizer, na verdade, para que a gente tenha 1º de maio, né, de luta, né, num sentido de resgate histórico de outros que já tivemos aqui no Brasil e no mundo, tá certo? Nós precisamos ter processos de luta que começam no dia a dia, no trabalho da base. Nós temos que ter um processo de disputa política ideológica no campo das ideias, no campo do projeto que a gente quer, e o projeto que a gente quer não é o projeto só imediato, né? Se a gente colocar o seguinte, bom, para a juventude, bom, precisamos ter uma política de valorização do salário mínimo. É claro que precisamos, isso é fundamental. O reflexo disso é essa questão, por exemplo, dos salários das domésticas nos últimos 10 anos. Mas não é só isso. A gente precisa apresentar um projeto histórico da classe, né? O projeto pela igualdade, né? O projeto socialista. Quer dizer, nós temos que ter uma perspectiva histórica, né? Porque senão vai ser muito difícil a gente costurar tudo isso. E nesse sentido, né, nós temos o 1º de maio. Primeiro, assim, 1º de maio no Brasil, tá certo? A gente costuma falar do 1º de maio de São Paulo, tá certo? E o 1º de maio não é o 1º de maio de São Paulo, é o 1º de maio de todo o Brasil. Então, a primeira coisa, né, é a gente não tomar o 1º de maio de São Paulo como se fosse o 1º de maio, né, de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, do Norte, enfim, né, ali o conjunto das organizações vão fazê-lo de acordo, né, com a sua... Isso eu digo em termos de formato, né? Agora, veja, aqui em São Paulo, nós temos adotado, pelo menos nos últimos 5 anos, que é feito de forma unificada, eu acho que é importante unificar pautas junto às centrais, fortalecer lutas comuns, tudo isso, obviamente, é importantíssimo. Mas é preciso reconhecer que nos últimos 5 anos do 1º de maio de São Paulo, né, onde está aqui, quer dizer, as sedes das centrais sindicais e tudo mais, quer dizer, tem sido um 1º de maio, quer dizer, que na minha opinião, enfatiza, valoriza muito mais o palanque político, tá certo, do que essa relação com a classe, tá?
e com todas as dificuldades que se tem para fazer isso. Você me perguntar como é que a gente faz isso, é uma construção que nós vamos ter que fazer, entende, né? Mas tem esse problema, né? Então, por exemplo, se repete um pouco, nós temos um governo hoje que é um governo de coalizão, tá certo? Nós temos, bom, tudo bem, né? Nós temos alianças partidárias também que vão para o campo aí do centro. Agora, nós não podemos adotar, na minha opinião, um sindicalismo de coalizão, né? Porque nós precisamos ser, nós, o MST, a CMP, nós precisamos ser a ala esquerda, quem vai puxar, tá certo? A luta, tá? Para fortalecer, né, o governo, fortalecer socialmente, politicamente o governo, para que ele consiga as condições na correlação de forças para cumprir o seu programa, tá certo? Então, assim, isso a gente precisa balizar, acho que nós vamos olhar melhor para isso. Quais são os nossos objetivos, qual é o papel do movimento sindical neste momento, e, na minha opinião, o 1º de maio precisaria expressar mais claramente, tá certo? Qual que é o nosso papel no próximo período, que, na minha opinião, é a disputa, porque nós estamos fazendo a disputa pela democracia, mas nós estamos fazendo a disputa contra o neoliberalismo, né? E a coalizão de governo inclui neoliberais, né? Então, ou seja, é um governo em disputa política por um programa. E qual é o nosso lugar? Na minha opinião, esse 1º de maio deveria expressar mais isso, mas isso o 1º de maio de São Paulo, né, colocando aqui mais claramente, quer dizer, nós precisamos estar presentes, nós precisamos mobilizar nossas categorias. Muito importante a presença do presidente Lula, acho que hoje ia ser, espero que já tenha sido, né, já totalmente confirmada. É um momento, quer dizer, também de festa, né, desse processo político que nós vivemos. Mas acho que cabe reflexões sobre a relação que tem essa festa do 1º de maio, né, com as lutas e com o cenário tão desafiador, né, tão difícil que nós temos, e em pouco tempo, nós temos muito pouco tempo para colocar a classe trabalhadora em luta, em marcha, né, para que a gente consiga, quer dizer, porque nós vamos precisar de muito mais do que um governo para recuperar e transformar o Brasil, né? Para que a gente consiga ter as condições políticas para dar continuidade ao projeto da classe trabalhadora. Muito bem. Tadeu, já abro para você, Massa. Eu queria agradecer a Laís Gonçalves, que se tornou nova membra aqui, que bom. E ao Gabriel, que deu um superchat. Gabriel, me desculpe, passou e eu acabei não falando. Muito obrigada pelo seu superchat, dando vivas ao MST. Muitíssimo obrigada para vocês. Tadeu, a Jandira trouxe vários elementos aí que eu acho que você pode completar, comparando a categoria dos petroleiros, por exemplo, com a categoria. A gente fez isso na PEC das domésticas, né? A gente já vê a imensa desigualdade, é uma loucura, né, que a gente tem ainda no Brasil trabalhadores nessas condições e com uma massa salarial tão baixa. E aí, no 1º de maio, o Lula também vai anunciar o novo salário mínimo e as centrais apresentaram a proposta da política de valorização do salário mínimo, né? Entregaram hoje. E tenta repetir o que foi, quando a gente olha a massa salarial, a gente, nesse recorte do infográfico, a gente poderia ter recortado de 2016 e o governo Bolsonaro, que a gente veria onde foi a pedra. Porque este valor do salário mínimo hoje, mais de R$700, foi conseguido nos governos Lula e Dilma, quando tinha a política real de aumento do salário mínimo, que foi completamente destruída no governo Bolsonaro. Então, eu queria um pouco que você também pensasse nessa perspectiva de que o papel dos sindicatos, o papel das centrais na luta por uma política de aumento real do salário mínimo
a gente vai usar essa expressão na celebração dos 40 anos da CUT, né? Começar com um ciclo de debate. A gente estamos adotando uma fala de um companheiro lá do Centro-Oeste, o Roberto Miguel, que diz assim, que o aumento do salário mínimo, né, o aumento real do salário mínimo, que é uma conquista nossa, é a maior negociação coletiva do planeta, porque atinge milhões, mais de 50 milhões, quase 60 milhões de trabalhadores diretamente, mas também atinge movimenta a economia, né? Faz com que esse trabalhador tenha poder de compra e aumenta a massa salarial da maioria das demais categorias, se você tem um salário mínimo maior. E muitas categorias não se dão conta disso, que a luta pelo aumento do salário mínimo real é uma luta de todos os trabalhadores. Eu queria que você comentasse um pouco nessa linha também, e a sua opinião, como é que a gente faz essa disputa no 1º de maio? Difícil, né, Fro? Nossa Senhora. Primeiro, boa noite aí de mais uma vez para o Normando, para a Jandira, falas maravilhosas, né? Logo depois do João, que, poxa, acrescentou demais nesse dia que o MST foi tão atacado, né? E faz um trabalho maravilhoso com a terra. Bom, começando pela questão do salário em si, Fro. Assim, a gente vai precisar mesmo, pegando um pouco a fala do Normando, de um despertar de consciência do que, como que a gente está se portando, pegando a nossa energia e gastando, né? E se a gente pensa da maneira que a gente gasta a nossa energia interna, pelo menos na física a gente chama de trabalho, né? Pega o tanto de composição química que a gente tem, joga em algum objeto, a força com o deslocamento desse objeto no espaço a gente chama de trabalho, né? Por que a gente está fazendo isso? E como que a gente faz? Eu acho que em algum momento, se a gente parar para se questionar e refletir sobre isso, vai entender que não existe sentido de fazer uma pergunta dessa sem o coletivo e dessa maneira nos pensar menos individual e fugir das armadilhas do neoliberalismo, né? O salário, de alguma maneira, conecta isso, a ideia do salário. Pode não ser a ideia mais perfeita dentro do que a gente acredita como sociedade, né? Envolve o dinheiro, de alguma maneira, tem uma ilusão embutida nele, né? Ideias que são colocadas ali em um pedaço de papel, num pedaço de moeda, e agora com esse dinheiro virtual num pedacinho de silício em algum lugar de semicondutor, né? Mas é a ideia que conecta a gente de alguma forma. Acho que a CUT vai acertar trabalhando isso, e se a gente poder destrinchar a ideia dessa conexão, né, o salário mínimo, o piso para todos, o chão que todos nós pisamos, e se eu piso aqui, fulano pisa aqui, ciclano pisa ali, Beltrana pisa lá, cada pisado vai de alguma maneira deformar esse chão e a gente vai depender para se equilibrar nesse chão de que a gente esteja de alguma maneira posicionado coletivamente. Eu, você, Normando e Jandira, cada nossa ação impacta na vida um do outro e não somente nas nossas vidas, né? Sobre o salário é isso. Agora, sobre as nossas ações para poder mudar isso, é muito difícil, né, cara? A gente está no furacão do negócio, né? Eu acho que a descrição que a Jandira trouxe da maneira com que o 1º de maio vai acontecer, agora em São Paulo, né? Não representando o Brasil todo, mas como a grande amostra ali de poder da nação, é um pouco o retrato que a gente está vivendo, né? A coalizão para uma sobrevivência, de alguma maneira, tendo que lidar com um espaço com ideologias que a gente sempre tem muita segurança de refutar, porque
conhecemos e conhecemos bem, temos métodos para conhecer, estudamos academicamente, vivemos na pele o que essa ideologia fez de mal para a gente, mas parece que é o que as condições materiais e objetivas da sociedade fez a gente conseguir construir, né? De alguma maneira, você pega a CUT, por exemplo, qual a gente faz parte, né? Nós, os sindicatos petroleiros, é uma central, né, que é a maior da América Latina, está fazendo 40 anos agora, né? Produziu e foi produzida numa dialética muito linda por uma liderança que é um operário, que é símbolo para muita gente que agora, não satisfeito em ser uma grande liderança nacional, danado do jeito que está querendo ser uma grande liderança internacional e resolver um problema de governança mundial, que obviamente a gente tem, que é o companheiro Lula, ou seja, há de ter muito orgulho dessa central e muito respeito pelo que ela produziu. Então, me parece que essas são as condições que foram dadas para isso. E, obviamente, está longe do que a gente espera como sociedade que a gente quer construir, né? Eu fico imaginando, né, Fro, tentando calcular alguma coisa que diz respeito à modernidade das ferramentas que hoje a gente tem disponível, que daqui a pouco os trabalhadores vão estar de fato podendo estar imerso no mundo do que aconteceu, por exemplo, no massacre dos Estados Unidos que o Normando descreveu, né? Hoje, com a realidade virtual, poxa, é uma coisa de louco. Minha filhinha de 7 anos, Valentina, ela me põe para ir na montanha-russa lá daquele óculosinho assim, ó, que fica assim toda vez, todo dia ela quer ir naquele negócio, né? E as sensações que aquilo causa no nosso cérebro é uma coisa muito interessante mesmo. De vez em quando você esquece que você está no espaço que está e acha que está no espaço que seu cérebro está focado por causa dos sensores ali. Então pode ser que o 1º de maio vai nos proporcionar, né, com as ferramentas que a gente tem, uma imersão muito maior na história e talvez conhecendo a história melhor a gente possa ter de fato esse libertar dessa liberdade da consciência, né? Que a gente está com a consciência bem engessada e bem presa no individualismo exacerbado que o neoliberalismo apostou e apostou forte. Eu acredito que pela manipulação de fato de trabalhos que não estão tão organizados, né? Como o trabalho da publicidade, por exemplo, que acaba sendo dominado pelos companheiros, né, e companheiras que acabam tendo um posicionamento muito individualizado por não estar na organização. São trabalhadores, são pessoas que usam sua energia para laborar, para estar aí na sociedade e tentar construir alguma coisa, mas de uma maneira muito individualizada e pouco organizada, e com isso acaba formando a mente de muita gente, né? Enfim, Fro, de fato assim, se a gente tivesse a receita, velho, a gente tá aplicando agora, né, cara? Porque o que a gente mais quer é diminuir essa desigualdade, diminuir esse sofrimento, é poder pisar na rua e ver que os companheiros e companheiras que estão dividindo a rua com a gente não estão passando fome, não estão pedindo dinheiro, coisa que está muito longe do que está acontecendo. Parar de ver esse sofrimento todo no ambiente de trabalho, as pessoas cada vez mais esgotadas. Parece que a gente, no mundo do petróleo, a gente tem uma bomba, né, que bombeia óleo ou água. Quando ela não tem nada para sugar, a gente fala que ela está cavitando e ela vai colapsar de fato, vai explodir, vai quebrar porque ela tenta puxar e não consegue. Parece que é que está acontecendo com a gente, o tanto que a gente está trabalhando, parece que nem energia a gente tem no corpo mais, mas a sociedade está demandando e a gente está meio perdido, e não sabe o porquê. Então a gente quer melhorar isso. Vamos ver como a gente vai fazer. Espero que nossos chutes estejam certos, mas a gente está no meio do furacão e fica complicado da gente dar Tadeu, né? Para você, a gente já está chegando no nosso final. Eu vou fazer você se despede, daí depois eu passo para a Jandira e o Normando encerra, dando seu recado final. E antes disso, se você tivesse a informação, eu queria saber como é que foi a escolha do conselho
Mudou o conselho da administração da Petrobras, porque ainda tinha um bolsonarista, foi hoje isso. A gente está tentando trazer o Prates aqui e ele não está vindo. Então, assim, estou falando publicamente, viu, a assessoria do Prates faz desde quando ele foi eleito presidente, foi escolhido presidente, a gente está tentando. Não vai vir no Fórum Sindical, que é um programa feito junto com os petroleiros, aí é sacanagem. Então, estou aqui deixando meu protesto. Tem certeza que quando chegar nele, ele vai ver com carinho. Fro, eu não sei, eu sei que está tendo a reunião do CA, né? Mas eu realmente, nós estamos no processo de eleição sindical aqui no Sinipet NF, e eu estou um pouco mais afastado das notícias que sempre passam pela gente da comunicação da FUP do que o normal, sabe? E cair direto lá de Campos, estou aqui em Macaé, aqui para nossa live, sabe? Então eu realmente estou sem essa informação. A gente falou com a Rosângela semana passada e foi muito bom. Então se despede, Tadeu, porque eu vou passar para a Jandira e para o Normando, se não assinar a Come Meu Fígado. Tá bom. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecer muito a Jandira e o Normando, que é um grande mestre, né? Ele trabalha aqui com a gente e, de fato, tô falando, ele não acredita, né, velho? É porque é muito modesto, né? Mas eu posso falar, porque eu tô falando de coração, né? Ele sabe que ele me aplicou o Zé Paulo Neto. Eu tava assistindo outra aula do Zé Paulo Neto outro dia, eu assisto direto, porque ele que me ensinou, sabe? O Zé Paulo Neto falou assim: nós temos que resgatar a palavra radical nessa aula dele, né? Usando a matemática para isso, né? E ele sabe que me pega muito. Radical é ir na raiz das coisas. E a raiz do homem é o próprio homem. É aquilo explodiu minha cabeça. Uma frase pequenininha do cara, né? E é graças ao Normando que eu conheço o Zé Paulo Neto, e toda vez que eu tenho uma dúvida eu vou lá, e aí, é isso mesmo? E ele me ajuda muito, por isso eu sempre fico muito agradecido de estar aí com ele. E Fro, é isso, né? O 1º de maio tá aí, é um momento da gente refletir muito, né? Nós tivemos aqui o exemplo do trabalho da terra, que é maravilhoso. O João Paulo escreveu para a gente depois do trabalho do cuidado, trabalho reprodutivo com a companheira Luísa, que a gente está vendo ali, né? O tanto de trabalho que ela tem, e mesmo assim deu conta, né, de equilibrar e trazer para a gente uma fala muito bem feita, sintética, eficiente e dentro do contexto, mesmo lidando com carga de trabalho que ela está lidando. E eu acho que são bons exemplos para a gente refletir bem, para esse despertar de consciência, como colocou o companheiro Normando, que eu acredito que está um pouco nessa de entender que no coletivo a gente é mais forte que no individual. Eu acho que se pegar Jesus e amar o próximo como a si mesmo, você vai pegar um pouco disso. Se pegar Santo Agostinho, que condena o orgulho como o principal de todos os vícios, a gente vai pegar um pouco disso. A humanidade sempre se debruçou sobre isso em alguma perspectiva. A gente consegue encontrar a linguagem que nos cabe para entender que esse individualismo nos faz muito mal e que no coletivo a gente se protege bem melhor. Obrigada, Tadeu. Falei para vocês que o Fórum Sindical hoje era especial. Então, veio trabalhador do campo, trabalhador doméstico, lideranças sindicais organizadas, e vem um advogado trabalhista com esse conhecimento histórico que tem. Então, assim, esse é o Fórum Sindical, gente. É para a gente fazer esse debate, para fazer essa disputa da consciência, para ver se a gente, conversando com os trabalhadores que ficam aqui com a gente, nós conseguimos avançar um pouquinho mais aí e ampliar nossa consciência. Jandira, querida, Jandira sempre assim, eu falo, Jandira, você tem agenda hoje? Pô, Fro, hoje eu tô assim, assado. Hoje ela tinha agenda à noite. Ela trabalhou o dia inteiro, tá organizando o coletivo LGBTQIA+, que vai ser potente em São Paulo agora, no próximo final de semana. Então, Jandira é outra liderança, assim, incrível à frente da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, que eu gosto muito de trabalhar. Sim, Fro, nossa, obrigada demais por esse convite, ainda bem que hoje deu tudo certo. Eu cheguei aqui na hora de começar a live, estava numa audiência pública muito importante, com direitos, sobre direitos de terreiros,
que estão sendo destruídos em São Paulo, né? Bom, enfim, muita aprendizagem no dia de hoje. Estava lá em Carapicuíba, cheguei correndo em Diadema para entrar nesse programa. Bom, já vou me despedindo, mas antes eu queria fazer um comentário, né? Sobre a questão da jornada de trabalho. Né? Se essa foi a questão que levou os mártires de Chicago, né, à luta, né, pelo teto máximo de 8 horas, essa questão é uma luta que segue atualíssima, né? Mas que nos últimos anos a gente, quer dizer, não teve força para colocá-la em marcha, e isso é fundamental. Porque hoje pouca gente está trabalhando, e como o Tadeu colocou, trabalhando muito, exaustivamente. Essa história da jornada de 8 horas está lá na lei. Mas na realidade concreta de quem está trabalhando, não é isso. A superexploração neoliberal é absurda. Outra coisa é que a gente só vai conseguir enfrentar o problema do desemprego de uma forma estrutural com redução da jornada de trabalho, né? Essa é a única maneira, não tem outra. Portanto, isso precisa voltar para a nossa pauta, precisa voltar com força para a nossa pauta, né? Porque emprego de qualidade, emprego na indústria, emprego na Petrobras, emprego no setor público, como é que nós vamos resolver isso? E a tal da indústria 4.0, se a gente não tocar nessa questão que foi desde sempre a questão central da exploração dos trabalhadores, né? Então, acho que esse é um tema que a gente precisa, quem sabe, no 1º de maio de 2024, isso não esteja lá no alto da nossa pauta, né? No movimento grande por criação de emprego de qualidade, de reindustrialização do nosso país. Então, no mais, eu quero dizer que eu quero encontrar todo mundo lá no Vale do Anhangabaú, tá certo? Para a gente fazer a nossa festa popular, a nossa festa da classe trabalhadora, né? Para mostrar que a gente está na rua, que a gente vai estar na rua, que a gente está com disposição total para aproveitar essa janela histórica, né? Que nós conquistamos, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa histórica também, né? De contribuir decisivamente para a transformação do nosso país. Obrigada, pessoal. Um beijo enorme. Foi um prazer estar com o Tadeu, com o Normando, com Luísa. Pena que ela pôde ficar pouco tempo. Esse é um sindicalismo, Tadeu, que eu sou do setor público, né? Que nós, né, do setor público, petroleiros, metalúrgicos, também tem muito que aprender. Imagine a dificuldade de ser dirigente de uma categoria totalmente fragmentada e que em cada casa é um patrão, né? Com toda essa opressão, com toda essa exploração. Então, eu quero aqui aproveitar para não só parabenizar, tá certo, Luiz e todas as companheiras dos sindicatos das domésticas em todo o país, mas dizer que nós, né, desses sindicatos que têm uma base, né, mais estruturada, que também está sofrendo ataques, mas está em outro patamar, a obrigação, o dever que nós temos de apoiar o sindicato das domésticas e outros de setores mais precarizados. Então, um abração, um ótimo 1º de maio para todos nós, em todo o país, e brigadão de novo pelo convite. Eu é que agradeço, porque toda vez que a Jandira vem aqui é essa maravilha, que a gente fica só ouvindo. Normando, querido, você tem o prazer de dar o recado final, encerrar o nosso fórum sindical. É uma responsa. Eu queria primeiro dizer o seguinte, né? Vim aqui e aprendi, é por isso que eu gosto de vir no fórum. Aprendi com o João Paulo, aprendi com a Luísa enormemente, rever Tadeu e aprender também sobre todos os aspectos da subjetividade do Tadeu, que são sempre provocativos, né? Esqueçam os elogios dele, isso é bobagem. Aprender história com a Fro é sempre bom, né? Além do carinho da acolhida. Mas hoje, particularmente, confesso idade, e sou daqueles que dormem muito cedo e acordam com as galinhas. 5h20 da manhã eu estou impreterivelmente de pé, às vezes antes, como hoje, por acaso. Mas hoje eu vou dormir muito feliz por causa da Jandira, porque ouvir novamente a defesa da necessidade da construção do nosso projeto socialista, né, e ouvir, né, e ver, colocar o dedo na ferida
da questão estrutural que a gente tem, que é a redução da jornada para gerar mais emprego, diminuir a exploração e equalizar, gerar justiça para a humanidade, isso vai deixar esse velho advogado trabalhista aqui muito feliz na hora de encostar a cabeça no travesseiro hoje. E me fez lembrar um outro sujeito, além do Carlos Henrique, que eu gosto muito, que é o Jorge, o xará Jorge Lukács, quando ele escrevia lá na Ontologia que a humanidade já domou a natureza, né, para o bem e para o mal, para o aquecimento global, para o desequilíbrio, para as tragédias ambientais, mas isso tudo é fato de que a gente domou a natureza. O problema do homem hoje não é a escassez, o problema do homem hoje não é a falta de comida, a falta de recursos, né, providos pela natureza. O problema do homem hoje é domar uma segunda natureza chamada economia. Né, e a Jandira foi com o dedo ali. E sobre fórmula, aí para fechar provocativamente, não tem fórmula para mudar o mundo, né, mas tem exemplos. A gente não lidera com discurso, a gente não lidera com tudo que a gente lê nos forma, nos faz. Mas não é com isso que a gente lidera. A gente lidera com exemplo, né? E eu acho que um grande exemplo de igualdade, só para registrar aqui, foi deixado pelo camarada santista hífen pernambucano, Luiz Lorenzon, que virou lembrança, né? E é uma perda muito grande. Eu vou contar do exemplo do Lorenzon. O Lorenzon, durante a pandemia, durante o período pior da pandemia, de fevereiro, março, abril, maio de 21, né, o Lorenzon ele estava saindo às ruas todo dia de madrugada, antes do sol nascer em Recife, para distribuir cestas básicas para a população de rua. Ele não fazia isso também, vou repetir aquilo que eu falei da classe trabalhadora, não fazia isso por bondade judaica cristã, por fraternidade. Ele fazia isso porque se achava igual àquela pessoa que estava em condição de rua, em situação de rua, e não tinha o que comer. Acho que essa pode ser, assim, uma dicasinha do que pode ser a fórmula que a gente estava falando. E aí, gente, despeço de vocês com um beijo enorme no coração, é uma alegria, é uma honra enorme ser lembrado para isso, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês e um aprendizado muito grande. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço com a presença do Tadeu, que eu não via há muito tempo, que não via no fora, a Jandira também, que fazia tempo. Normando veio no comecinho, né, Normando? Em janeiro, a gente fez o primeiro programa de história dos petroleiros e fizemos da história da CUT. Passamos janeiro fazendo programas históricos, assim, foi legal de olhar essa memória da organização da classe trabalhadora. Uma grande amiga entrou aqui no chat, Fátima Campilho, que saudade de você. Hoje foi dia de matar saudades. Gente querida, a Luísa, que é essa coisa maravilhosa, uma mulher incrível, 67 anos, com a história de vida, né, do trabalho profundamente opressor e precarizado, e o salto que a Luísa dá de consciência de classe na sua formação, para mim, ela, a Maria Isabel Lourenço, do Rio, tem muitas companheiras incríveis, a Jandira tem toda a razão, é preciso aprender com as trabalhadoras domésticas que tentam se organizar e se organizam, né, com cada casa sendo um local de trabalho, gente. Chão de fábrica é uma unidade domiciliar. E elas conseguem se organizar e sem recursos, porque como é que uma trabalhadora doméstica ganha R$1.000 pode contribuir para o sindicato? Então, o nível de organização, de solidariedade dos demais sindicatos também é uma forma de luta e uma forma da gente ressignificar esse 1º de maio. Normando sempre essa sumidade, né? Tem um conhecimento histórico, eu chamo o Normando para falar
da história do sindicalismo, do fascismo, do 1º de maio, ele sempre tem muito o que dizer. É muito bom ter o Normando aqui e, claro, o João Paulo, que abriu esse programa, um grande companheiro de todos nós aqui, que também está num abril difícil, né? Porque é um abril de luta, é um abril de resistência. Abriram até uma CPI para... Olha, a gente vê o poder de luta e a fortaleza e a força de um movimento quando a gente vê a articulação dessa extrema-direita tentando calar no Congresso. Então, eu acho que esse Fórum Sindical foi pilotado por grandes pilotos. É um prazer imenso ter vocês aqui e um prazer imenso ter a nossa audiência que nos acompanha toda semana. Queria desejar um 1º de maio de luta, igualdade e consciência de classe. E pedir para o Gui colocar o nosso amigo Luiz Carlos Azenha, porque a gente está numa campanha para fazer o nosso documentário do 8 de janeiro. Sem anistia, a gente vai contar, né, a tentativa de golpe desses sem vergonhas que não aceitam a vitória eleitoral, a nossa vitória, a vitória da democracia. A gente quer que esses canalhas paguem por atacar todos os símbolos que nós temos, atacar as sedes do poder, atacar a democracia da forma vil que fizeram. Sem anistia, vamos ampliar aí a força para a gente conseguir grana para poder fazer esse documentário. A Zenha está em Brasília, está descobrindo mais um monte de coisas, vai ser um super documentário, gente. A gente precisa do apoio de vocês. Boa noite, bom 1º de maio. Gui, traz o nosso amigo Azenha para encerrar o nosso programa. Oi, gente. Tchau, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.